Quase todo vídeo aqui do canal no qual eu falo sobre a Dança dos Dragões, eu costumo reforçar que ela foi um conflito político onde os dois ramos da família Targaryen estavam brigando puramente por poder. E eu acho essa visão interessante porque se a guerra teve motivações políticas, isso significa que ela também poderia ter sido evitada. Afinal, em vários momentos dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, nós vemos os líderes políticos fazendo acordos, seja para acabar com as guerras ou para evitá-las. Um exemplo disso é que não é uma batalha que vence em definitivo a Guerra dos Cinco Reis, e sim um acordo muito bem feito pelo Tywin Lannister com o Lord Roose Bolton e com o Walder Frey, o que culminou no Casamento Vermelho. Ao mesmo tempo, a Daenerys Targaryen passa o quinto livro inteiro tentando realizar acordos de paz para evitar uma guerra total lá na Baía dos Escravos. Mas então, se a gente olhar para o período da Dança dos Dragões, e especialmente para o reinado do Viserys Targaryen, o que poderia ter sido feito para evitar o conflito? Bom, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de começar, vale trazer um adendo aqui. Como eu disse, eu sempre preciso reforçar que aqui no canal a gente geralmente se baseia nos livros para discutir as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones e House of the Dragon. Até porque, para mim, a Dança dos Dragões é um conflito político e uma briga de família pelo poder. E, embora a série House of the Dragon tenha muitos acertos, eu acho que faltou deixar isso um pouco mais reforçado na primeira temporada. E a minha expectativa é que na segunda temporada eles trabalhem mais esse lado, mostrando que não existe um lado verdadeiramente certo nessa história e que é apenas a elite brigando por ambição, vingança, glória e, mais uma vez, pelo poder. Inclusive, a HBO tem divulgado a segunda temporada com esse lema, "Há que escolher", dando a entender que nas próximas temporadas eles vão abordar muito mais essa perspectiva dentro da série. Enfim, agora sem enrolar mais, vamos para o tema central do vídeo. E eu acho que é bem importante a gente primeiro definir quais foram os fatores que levaram a Dança dos Dragões a acontecer, já que, entendendo as motivações, nós podemos pensar em soluções que poderiam ter aplacado a situação. Em suma, a Dança dos Dragões aconteceu por 5 fatores principais na minha visão. O primeiro e mais importante fator foi o fato do rei Viserys ter nomeado a Rhaenyra como sua herdeira e depois ter mantido essa decisão, mesmo ele tendo um filho homem mais tarde para o suceder no trono. Esse fato de nomear a Rhaenyra quebrava a tradição ândala predominante em Westeros e também gerou uma crise de sucessão, já que muitos lords defendiam que a tradição deveria valer mais do que a vontade individual do rei. Também vale ressaltar aqui que um fato que motivou o Viserys a nomear a Rhaenyra como sua herdeira foi ele não querer passar o trono para o Daemon Targaryen, o seu irmão, já que os dois tinham uma relação de amor e ódio, e o Daemon era considerado um cara muito esquentado e ambicioso para assumir o trono de ferro, porque nesse período o reino ainda sofria um pouco com a memória do Maegor e ninguém queria um novo Maegor no trono. Enfim, já o segundo fator para mim foi a ascensão da Casa Hightower, que não só apoiava a pretensão do Aegon II, como também estava dominando e controlando a corte de Porto Real no final do reinado do Viserys. O terceiro fator foi também o auge de poder da Casa Velaryon dentro desse período, que, por outro lado, apoiava a Rainha Rhaenyra e tinha muitas condições de financiar uma guerra, sendo eles ainda mais fortes do que os Hightower no primeiro momento. Além disso, nós tínhamos as ambições do Lord Corlys Velaryon, que era muito ressentido do fato do seu filho, o Laenor, não ter sido escolhido como rei na época do Grande Conselho de 101. Lembrando que nos livros a decisão estava entre o Viserys e o Laenor, enquanto na série eles colocaram a decisão dos lords entre o Viserys e a princesa Rhaenys. Lembrando que esse é o começo do primeiro episódio lá de House of the Dragon. As ambições do Lord Corlys, inclusive, também é uma coisa que eu acredito que a série explora muito bem e até melhor do que nos livros, por exemplo. Já o quarto fator foi a animosidade criada entre a família da Alicent e a família da Rhaenyra, já que as duas não se gostavam muito e também os filhos dela tiveram brigas e a gente tinha uma rivalidade de longa data entre o príncipe Daemon, marido da Rhaenyra, e o Soroto Hightower. E por fim, o quinto fator foi a questão da bastardia dos filhos da Rhaenyra,
Rhaenyra. Nos livros, esse foi o principal argumento que os Verdes usaram para coroar o Aegon como rei, já que, para eles, o fato da Rhaenyra ter tido filhos bastardos revelava uma falha no caráter dela e na sua capacidade de reinar, e também a ideia de que os próprios bastardos são vistos como pessoas ruins pela cultura de Westeros. Então, deixar eles estarem na linha de sucessão seria entregar o reino ao caos. Por isso, eles não podiam permitir que a Rhaenyra e a sua linhagem continuassem no poder. Enfim, para mim, essas foram as motivações principais e a base para todo o conflito que aconteceu logo depois da morte do rei Viserys. Então, considerando isso, vamos às soluções que poderiam ter sido tomadas para evitar essa guerra. 1. Viserys se casar com a Laena Velaryon. Bom, para mim, pensando numa ordem cronológica, a primeira ação que o rei Viserys poderia ter tomado para evitar a guerra era ter se casado com a Laena Velaryon. Na verdade, pouco após o Viserys ficar viúvo, a corte de Porto Real já começou a indicar uma certa necessidade do rei se casar novamente, e havia muitas pessoas que apoiavam essa decisão. Uma das principais candidatas que apareceu rapidamente para o Viserys foi a Laena Velaryon, que apesar de ser muito jovem na época e muito mais jovem do que o rei para se casar, ela traria um casamento estável e muito forte para a coroa de Westeros. Afinal, como eu já disse aqui, a Casa Velaryon era uma das casas mais poderosas e a casa mais rica da época dentro dos Sete Reinos. Além disso, o Lord Corlys era ressentido do fato do Laenor ter sido rejeitado no Grande Conselho. Portanto, se o Viserys se casasse com outra filha do Corlys, isso iria reverter a situação e aproximar as duas principais famílias valerianas do reino. Claro que, para isso dar certo com o tempo, também seria muito importante que a Rhaenyra no futuro se casasse de fato com o Velaryon, ou que os filhos dela fossem prometidos a crianças Velaryon. Afinal, se o Viserys casasse com a Laena Velaryon e tivesse filhos homens com ela, os Velaryon, eventualmente, num futuro hipotético, também poderiam começar uma guerra civil para colocar a descendência do Viserys e da Laena no Trono de Ferro, ao invés da Rhaenyra. Mas o ponto todo aqui é que, quando o Viserys teve filhos com a Alicent e depois optou por casar a Rhaenyra com o Laenor Velaryon, ele basicamente dividiu a casa Targaryen entre essas outras duas famílias, os Hightower e os Velaryon. Se ele tivesse focado em unir os Targaryen apenas com os Velaryon, os Hightower nunca teriam ascendido ao poder da forma como aconteceu, e isso por si só já poderia ter evitado a guerra. Além disso, pode-se argumentar que o rei Viserys nem precisava se casar uma segunda vez. Afinal, ninguém poderia obrigar ele a se casar novamente. Mas tudo dá a entender que ele acabou se apaixonando pela Alicent e por isso que ele casou com ela. 2. Obrigar os lords a lembrarem seus juramentos feitos a Rhaenyra. Bom, quando Viserys nomeia a Rhaenyra como sua herdeira, uma das coisas que ele faz é obrigar os senhores das grandes casas do reino a jurarem a lealdade a Rhaenyra e aceitarem ela como sua próxima rainha. Isso foi uma atitude inteligente do rei, mas claramente não foi o suficiente. O Sir Tyrion Lannister, por exemplo, afirma logo após a morte do rei Viserys que ele próprio e o seu irmão, o Lord Jason Lannister, não tinham jurado fidelidade a Rhaenyra e que, portanto, eles não eram obrigados a aceitar ela como rainha. Afinal, tinha sido o pai deles que tinha jurado fidelidade a Rhaenyra lá muitos anos antes. Por isso, uma ação que o Viserys poderia ter feito era convocar os lords com maior recorrência para reforçar esse juramento feito a Rhaenyra como futura rainha. Talvez ele pudesse fazer isso como um evento a cada 2 anos, por exemplo, como se fosse uma festa da herdeira. E eu digo a cada 2 anos porque em Westeros seria bem difícil convocar todos os lords anualmente para esse evento. Mas a cada 2 anos, com todas as regiões enviando representantes, seria algo mais plausível. Ou pelo menos o Viserys poderia instituir que quando mudasse a senhoria de uma nova casa, todo novo Lorde de Grande Casa de Westeros deveria ir a Porto Real para prestar novamente esse juramento. Pode até parecer num primeiro momento algo forçado a se fazer, mas se a gente pensar que a Rhaenyra ser rainha seria algo inédito e que o Viserys estava tentando mudar a tradição de Westeros, reforçar isso com frequência seria algo muito importante. No geral, datas festivas e comemorativas existem justamente para isso, para reforçar ideias e valores. É por isso que, por exemplo, a gente celebra datas como o Dia da Independência ou a Proclamação da República. São datas bem políticas, mas que reforçam conceitos que são importantes
importantes para a formação da nossa sociedade. E isso também existe nas crônicas. Um exemplo disso é a da cidade de Bravos, que ficou escondida do mundo por muitos e muitos anos, porque eles estavam fugindo de Valíria. Até que eles resolveram revelar ao mundo a existência da cidade, e essa data virou um feriado que é celebrado anualmente e é conhecido como Desmascaramento de Útero. E são 10 dias de festa e banquetes. O Viserys podia ter criado uma espécie de data bienal para reforçar essa nova tradição de ter mulheres como herdeira no reino, por exemplo. Ou quem sabe, o Viserys poderia ter aproveitado que o seu reinado foi extremamente pacífico para viajar pelo reino, como o rei Jaehaerys e o rei Aegon I fizeram anos antes dele. Esses dois reis passaram boa parte do seu reinado, do seu mandato, realizando turnês reais por Westeros, aproveitando que eles tinham dragões e que voar acelerava muito as viagens. O Viserys e a Rhaenyra podiam ter feito várias turnês justamente para reforçar a imagem dela como nova herdeira. Isso teria acostumado melhor os lords de Westeros com a imagem dela e talvez teria tornado a Rhaenyra alguém mais popular entre os grandes senhores. Afinal, essas turnês reais ajudaram muito a criar essa popularidade que o Aegon I e o rei Jaehaerys têm na história de Westeros. Lembrando que nos livros o rei Viserys não tem aquela doença pesada que apareceu na série. Ele realmente só fica doente nos últimos anos ali da sua vida e também não é nada tão grave como foi mostrado na série. Então ele poderia ter sim feito várias dessas viagens com a sua filha através dos 7 reinos. 3. Casar a Rhaenyra com o Aegon. Bom, e aqui a gente tem a solução mais clássica para evitar a Dança dos Dragões. Casar a Rhaenyra com o Aegon e assim evitar que os dois brigassem no futuro pelo poder. E sim, de modo geral, eu acredito que, pensando em tudo o que aconteceu, essa poderia ter sido a solução mais simples e mais eficiente. Nos livros é dito que o Viserys não casou a Rhaenyra com Aegon por 2 motivos. Primeiro, porque havia uma grande diferença de idade entre eles, com a Rhaenyra sendo 9 anos mais velha que seu irmão, 9 ou 10 anos. Teoricamente, se os gêneros deles fossem trocados, isso não seria um problema, até porque o próprio rei Viserys era 11 anos mais velho do que a Alicent, e mesmo assim eles casaram. Mas, com a Rhaenyra sendo mais velha e sendo mulher, não pegava bem ela se casar com um rapaz tão mais novo. E também, o Viserys sabia que a Rhaenyra não gostava muito do seu irmão, e por isso ele não quis forçar ela numa relação infeliz. Porém, eu acho que ambos os argumentos são bem fracos. Para mim, faltou visão política do Viserys em não perceber que eventualmente o Aegon brigaria com a Rhaenyra pelo trono. Casar um com o outro poderia sim ter criado um casamento bem infeliz, mas a guerra teria sido evitada. E como essa guerra foi extremamente brutal e um dos momentos mais trágicos para a casa Targaryen, teria sido sim o melhor, um preço alto a se pagar, a infelicidade dos dois, pelo futuro de Westeros e pelo futuro da dinastia. Com esse casamento, o Viserys voltaria a unir os 2 ramos da sua casa e meio que traria o apoio da casa Hightower para a Rhaenyra, já que ela estaria casada com Aegon, e se ela reinasse, ele reinaria com ela. E mesmo os lords que não concordassem com a ideia da Rhaenyra sendo uma rainha definitiva e ela tendo autoridade, eles não poderiam alegar uma falta de legitimidade da parte dela ou tentar colocar outro herdeiro no lugar dela, já que a única outra opção possível seria o Aegon e ele teria casado com a Rhaenyra. Ou seja, seria uma solução basicamente perfeita. Mas o rei Viserys não quis obrigar sua filha a se casar com um garoto que ela não gostava e deixou esse detalhe da diferença de idade entre eles falar mais alto do que a visão política. Lembrando que, depois da Dança dos Dragões, um dos filhos da Rhaenyra, o príncipe Viserys, também se casou com uma mulher 7 anos mais velha do que ele, a Lara Hogari. E eles tiveram um casamento relativamente feliz, gerando 3 filhos e provando que esse fato da idade não era um problema tão grande assim. Inclusive, na série, eles apresentam outra possível solução envolvendo casamentos, com a Rhaenyra oferecendo casar o Jaehaerys com a Rhaelyna Targaryen, filha da Alicent. Porém, na série, embora o rei aprove esse casamento, a Alicent simplesmente recusa. Porque na série eles colocaram que a Alicent basicamente estava mandando no rei e no reino, o que mais uma vez é bem diferente do que a gente vê nos livros. Enfim, essa solução de casar o Jaehaerys com a Rhaelyna também poderia ter sido boa, mas eu acredito que os Hightower ainda assim poderiam questionar a legitimidade da Rhaenyra, coroando o Aegon e anulando o casamento do Jaehaerys com a Rhaelyna, afirmando que o Jaehaerys era um bastardo. Isso seria algo mais complicado de ser feito, porque provavelmente a Alicent seria obrigada a agir contra sua própria filha,
mas como eu disse, nos livros as duas famílias estão brigando pelo poder e pela relevância, e isso é algo que eu vejo os Hightower dos livros fazendo sim. Rolou uma notificação aí do YouTube? Você ganhou um valeu de R$10,90 enviado por Antunes Rocha. Obrigado, Antunes Rocha. Acabou de aparecer um valeu do Antunes Rocha. Muito obrigado, Antunes Rocha, por apoiar o canal. 4. Ter tornado a Rhaenyra mão do rei. Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas pra mim, o maior problema do Viserys foi ter nomeado a Rhaenyra como sua herdeira e simplesmente ter meio que deixado isso de lado depois. Ele basicamente falou que ela iria suceder ele, mas não tomou atitudes com o passar dos anos para reforçar essa ideia, treinar a Rhaenyra ou consolidar ela nessa posição de futura rainha. Por isso, eu acho que o Viserys tinha que ter aproximado a Rhaenyra do poder, ter colocado ela para participar cada vez mais ativamente do Pequeno Conselho, e por fim, quando Lyonel Strong saiu do cargo de mão do rei, a Rhaenyra deveria ter assumido esse posto. Isso porque colocar a Rhaenyra como mão do rei iria reforçar muito a autoridade dela e iria preparar a garota para reinar. Não à toa, vários reis como o Jaehaerys e o Daemon II também fizeram isso, colocando seus herdeiros para serem mão do rei. Além disso, outro fator importante é que colocar a Rhaenyra como mão teria afastado o Sor Otto Hightower do poder, e ele foi um grande conspirador para que o Conselho dos Verdes existisse. Inclusive, agora há pouco eu critiquei a série dizendo que eles fizeram parecer que a Alicent que mandava no reino, e realmente eu acho que isso ficou um pouco estranho. Mas, por outro lado, eu gosto de como eles mostraram na série que os Hightower e os seus aliados tomaram conta da corte de Porto Real. Então, se a Rhaenyra fosse mão do rei, isso poderia ter sido evitado e ainda reforçaria a posição dela de poder. Mas no fim, a Rhaenyra não só não teve nenhum cargo dentro do Pequeno Conselho, como foi morar longe da corte lá em Pedra do Dragão, o que afastou ela completamente do jogo político de Westeros e deixou o reino a cargo aí dos Hightower. 5. Passar a coroa antes. E por fim, pra mim a quinta solução tá ligada na solução anterior, que seria o Viserys passar a coroa para Rhaenyra enquanto ele ainda estivesse vivo. Como eu mencionei, nos livros isso seria mais fácil porque o rei Viserys não ficou tão doente quanto é mostrado na série. Mas, pensem, especialmente se a Rhaenyra tivesse atuado por anos como mão do rei, o Viserys poderia ter nomeado ela como regente do reino nos seus anos finais, simbolicamente passando a coroa para ela antes mesmo dele morrer. Isso seria um sinal muito forte de colocar um poder político e simbólico nas mãos da Rhaenyra, e ainda evitaria contestações, porque ninguém poderia querer colocar um outro herdeiro no comando, sendo que o rei Viserys ainda estaria vivo, mas quem governaria na prática seria a Rhaenyra. E, apesar disso nunca ter acontecido na história de Westeros, a ideia de um rei passar a coroa para um herdeiro antes, não é algo tão incomum assim na história real. E, como existe essa função de regente na história de Westeros, poderia ser algo que funcionasse muito bem para reafirmar a Rhaenyra como herdeira e evitar um conflito, especialmente ao diminuir o controle que os Hightower tinham dentro da corte. Sem contar que o Viserys também já estava criando tradições novas, por exemplo, colocando uma mulher para reinar. Enfim, essas são as 5 soluções que eu encontrei que o rei Viserys poderia ter tomado para evitar a Dança dos Dragões. Além disso, eu também tentei pensar em possíveis negociações que os verdes e os negros poderiam ter feito após a morte do Viserys para tentar evitar uma guerra total, mas eu acho que realmente nada funcionaria. Isso porque eu realmente acredito que o Viserys, em vida, poderia ter tomado qualquer uma dessas medidas para evitar o conflito. Mas, uma vez que ele seguiu pelo caminho que a gente viu na história, quando ele morreu, o conflito já era inevitável e nada poderia ser feito para evitar as coisas a partir daí. Enfim, mas deixem nos comentários se vocês têm outras ideias do que poderia ter sido feito para evitar a Dança dos Dragões. Como eu disse, eu acredito que todo conflito político pode ter soluções políticas e diplomáticas, né, em diferentes medidas. Por isso que eu gosto dessa visão de algo político dentro das crônicas e não de uma guerra do bem contra o mal, porque aí uma guerra do bem contra o mal não tem negociação, né? Vai ter que ser uma guerra maniqueísta entre duas forças. Ou se você colocar muita magia e predestinação dentro da história, também elimina qualquer possibilidade de negociações e de acordos. Então, por isso que eu acho que é importante olhar por essa ótica de
uma briga pelo poder, uma briga entre família para ver quem vai se sentar no trono de ferro, porque aí você consegue encontrar formas de pensar soluções diplomáticas, por assim dizer. E também vale mencionar que eu sempre fui um apoiador da Rhaenyra. Primeiro porque eu acredito que o Viserys tem autoridade, afinal ele é um rei absolutista, ele tem autoridade e o direito de mudar tradições em Westeros. Sem contar que a tradição de ter um herdeiro homem é uma tradição Andala. E os Targaryen não são da tradição, eles são valerianos. E no momento que os Targaryen assumiram o poder, eles já cagaram para várias tradições, como por exemplo, casar entre parentes, que é algo que os Ândalos abominam. Eu falei entre parênteses? Ah, tá. Então, pra mim, a ideia de que é uma tradição, pra mim o Viserys tinha todo o direito e toda a autoridade pra cagar com isso, assim como o Aegon, o Jaehaerys, o Maegor cagaram antes dele pra outras tradições. E também, eu não tenho problema nenhum com uma mulher no trono de ferro, até porque esse já é um costume em Dorne, né, das mulheres poderem suceder e serem princesas de Dorne, e acho que o Westeros poderia facilmente adotar isso também. Porém, um dos fatores que me fazia apoiar muito a Rhaenyra é pensar que, embora eu acredite que os dois lados estão brigando pelo poder, eu não via um argumento legítimo dos verdes pra dizer que o Aegon II deveria reinar. Porque pra mim, eles estavam sendo ambiciosos um pouquinho demais. E a Rhaenyra, por outro lado, ela tinha essa coisa do pai dela ter nomeado ela, o que dava uma legitimidade para as pretensões dela. Porém, recentemente eu vi um meme que comparava a Rhaenyra com a Cersei. E entre várias coisas que essas duas personagens têm em comum, uma que me chamou a atenção é que a Cersei teve filhos bastardos e a Rhaenyra também teve filhos bastardos. E eu fiquei pensando que aqui no canal eu sou um grande apoiador do rei Stannis, até chamo ele sempre de único e verdadeiro rei, já que ele é o descendente legítimo do Robert, porque os filhos do Robert com a Cersei, na verdade são bastardos da Cersei com o Jaime. Então eu fiquei pensando, se eu acho que o Joffrey, Tommen e a Myrcella não têm legitimidade para governar, porque eles são filhos bastardos, isso significa que os filhos da Rhaenyra também não têm legitimidade para governar, o Jaehaerys e o Lucerys Velaryon. Ou seja, o argumento dos verdes de que a Rhaenyra não deveria reinar porque a linhagem dela é bastarda, tem o seu valor. E agora eu tô mais dividido entre os verdes e os negros. Então assim, vamos ver como vai ser essa temporada de House of the Dragon, se ela consegue trazer aí uma disputa dos dois lados que me faça escolher, porque hoje eu tô mais dividido do que eu sempre fui. Você apoia quem? Eu concordo que a Rhaenyra tem que ser rainha, porque, né, ela tá na linha de sucessão independente do gênero dela. Mas, como eles são Targaryens, eu tô do lado dos verdes. Os verdes também são Targaryens, mas eu admito que eu também gosto bastante da casa Hightower, então eu fico meio assim. Eu me simpatizo mais com os verdes por causa da Hightower. Sim, minha esposa se fantasiou de Alicent, daí eu acabei pegando um amorzinho a mais pela Alicent, porque eu vi que as duas são parecidas. Então assim. E você, Diego, quem que você prefere? Verdes ou os negros? Diz aí. E é isso, deixa nos comentários também se vocês concordam com essas soluções que eu trouxe pra guerra, o que vocês estão de expectativas aí pra próxima temporada e se vocês estão apoiando mais os negros e os verdes. Eu sei que a maioria tá apoiando os negros, até porque a primeira temporada deu uma puxadinha mais de lado ali pra Rhaenyra. Mas enfim, a gente vai seguir falando aí da Dança dos Dragões conforme a série estrear e for saindo os episódios, então deixem sugestões de temas de vídeo que vocês querem envolvendo aí House of the Dragon. Mas é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.